1 Reis, capítulo 14. Todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará entrada em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Versículo 13. Dois reis desunidos pela rivalidade, mas unidos pela maldade. Quanto a Jeroboão está escrito: antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Quanto a Roboão, a Bíblia diz: fez Judá o que era mal perante o Senhor. Ambos levaram desgraça e idolatria a Israel e a Judá. Mas eu gostaria de destacar o papel de duas mulheres hoje: a mulher de Jeroboão e a mãe de Roboão. A Bíblia não revela o nome da mulher do rei de Israel, mas digamos que esta mulher de nome desconhecido nos deixou um exemplo de perseverança em meio à crise. Mesmo que diante da apostasia nacional, é muito provável que ela tenha educado seu filho no caminho em que devia andar. Assim, o papel que ela exerceu na vida de Abias não foi para prepará-lo para a coroa de Israel, mas para a coroa do céu. Deus tem poder de suscitar da lama diamantes lapidados. Aquele garoto cresceu em meio a um reino corrupto e idólatra. Entretanto, aprendia junto ao seio de uma mãe temente a Deus. A morte que julgaram ser o fim foi o desígnio de Deus, a fim de preservá-lo para a verdadeira vida. Já no caso de Roboão, a Bíblia faz referência ao nome e origem de sua mãe por duas vezes. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita, algo que era muito incomum devido à tradição patriarcal. Lembram do que aconteceu com Salomão? Seu coração se desviou do Senhor por causa de suas mulheres pagãs. Uma delas, Naamá, Amonita, e Salomão seguiu a Milcom, a abominação dos amonitas. 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Roboão não apenas cresceu como Abias em meio à idolatria e corrupção, mas também recebeu as influências abomináveis de uma mãe que o educava para ser um rei perverso e idólatra. A esposa de Jeroboão certamente instruiu seu filho a ser fiel a Deus como o maior tesouro que podemos ter. Naamá ensinou a Roboão que os tesouros terrestres revelam grandeza. Educar, eis a obra mais desafiadora. Toda mãe cristã enfrenta uma guerra todos os dias. E se não estivermos munidas das armas corretas, corremos o risco de ver nossos filhos perecerem. Leiam Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. A missão que nos foi confiada por nosso general é a mais importante que existe. Anjos desejavam exercê-la. Creio que estamos vivendo em um tempo sobremodo solene e decisivo. Aos poucos, o Espírito do Senhor está sendo retirado da terra, pois ele não agirá para sempre no homem. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Apenas os que estão despertando para o conhecimento de Deus e de sua verdade presente estão recebendo a instrução divina a fim de serem assertivas às suas decisões. Pais e mães precisam despertar para o sentido do que seja a verdadeira educação e para o que o Senhor nos deixou escrito como guia a fim de a colocarmos em prática, como escreveu Ellen White. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Estudos em Educação Cristã, página 11. Não negligencie a obra mais sagrada que Deus já confiou a mortais. Comunhão pessoal e culto familiar devem compor a nossa rotina diária, não como um fardo, mas como os mais preciosos momentos. Se nossos filhos virem em nós cristãos genuínos,
completamente dependentes da graça de Deus, o Senhor nos honrará, nem que seja nos últimos instantes, assim como foi com Sansão. Se não procurarmos ajuda no manual sagrado que ele nos deixou, a Bíblia, e negligenciarmos a oração, nossos esforços serão inúteis. Porém, se diligentemente buscarmos diariamente a munição divina, Deus nos fortalecerá e nos preservará. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Pode ser uma missão difícil, mas que será vitoriosa se a abraçarmos com fidelidade, confiantes na graça e na justiça de Cristo. Porque estamos cuidando e instruindo não algo nosso, mas a herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Que no glorioso dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possamos com alegria incontida exclamar: Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Isaías capítulo 8, versículo 18. Pais e mães, mais do que qualquer outro grupo de pessoas, vigiemos e oremos. Bom dia, pais e mães cheios do Espírito. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.